Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Crescer Finanças. Eu sou Regina Anselmo. Eu sou Karime Maluf e neste canal você aprende sobre finanças simples, linguagem direta e objetiva, para fazer seu dinheiro crescer. Isso. E hoje nós vamos falar de um assunto atual. Nós vamos falar da norma regulamentadora número 1, a famosa NR1. E nós teremos uma convidada especialista nesse assunto que está lá em Campinas. Karime, quem é? Hoje a gente recebe a queridíssima Tatiana Violaro Bellini. Tatiana é psicóloga, conselheira e estrategista com mais de 25 anos de atuação, especialista em engenharia organizacional e compliance, dedicada a transformar riscos humanos em ativos de governança e perenidade para as empresas. Gente, essa mulher é tudo isso. Nossa Senhora! Fera! Já estou, assim, querendo saber. Me conta aí, Tati, o que você faz? Bom, primeiramente quero agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui hoje com todas vocês. E, bom, lá na empresa, na Violaro Bellini Consultoria de RH/ESG, nós trabalhamos com a parte de planejamento estratégico organizacional, com foco em governança, compliance, saúde mental corporativa e a gestão de riscos organizacionais, inclusive os psicossociais. Então, referente à própria NR1, nós fazemos toda a implantação, toda a parte de identificação, diagnóstico, identificação dos riscos, inclusive a parte de monitoramento depois também. Que espetáculo! Tati, explica pra gente o que é NR1, quais as empresas estão sujeitas à implementação dessa norma, o que pode acontecer se ela não for implementada. Eu sei que o assunto é gigante, mas você vai ter que dar geral para nós aí. Perfeito, vamos lá. Bom, a própria NR1, ela já existe há um bom tempo e ela já era obrigatória com a parte lá dos riscos ergonômicos, físicos, químicos e também biológicos. E a partir do ano passado, do ano de 2024, ela se tornou obrigatória com relação à identificação e gerenciamento dos riscos psicossociais. E essa norma, ela passa a valer efetivamente a partir de maio desse ano, e ela vai abranger a todas as empresas a partir de um funcionário. Então, todas realmente vão ter que fazer toda essa identificação e gerenciamento dos riscos, e inserir, inclusive, esses dados no próprio e-social. Então, Tati, você está falando que a empresa que não cumprir essas normas, ela vai continuar no mercado, ela vai ter multa, o que pode acontecer? Joia, excelente pergunta. O que pode acontecer a partir de 26 de maio? Pode aparecer um auditor aí na sua empresa, querendo que realmente você prove que você tem NR1 e governança implantados, que você cuida da saúde mental do seu colaborador, do bem-estar corporativo. E para isso, né, você vai ter que apresentar uma série lá de documentos, e caso você não apresente, a multa, ela vai acontecer, será realmente inevitável. Mas o principal de tudo isso não é a multa. A própria NR1, o propósito dela é o quê? Trazer o equilíbrio dentro dessa relação de mercado com relação a empregador e empregado, para que realmente seja uma troca, uma parceria saudável, para que todos tenham clareza e transparência aonde precisa chegar, como precisa chegar, e também se o colaborador precisar lá da empresa, ele entender que realmente a empresa está ali também, como uma parceria perfeita. E com relação à própria NR1, caso o auditor ele verifique que realmente a empresa não tem a NR1 implantada, juntamente com a governança, que é a que vai trazer a transparência, a continuidade de toda essa implantação, a empresa ela vai perder o quê? Que é o mais importante, a credibilidade, a reputação, o valor do negócio. Principalmente se um dia isso se tornar um afastamento, se tornar uma ação trabalhista decorrente desse afastamento ou até mesmo de uma denúncia interna. Excelente atualização da NR1. Vou te falar por quê. Eu mesma já
passei por um burnout há 20 anos atrás. Em 2006, eu fiquei 4 meses afastada das minhas atividades. 2006. 2006, 20 anos atrás. Já falei 2026. Olha só, sempre trabalhei no mercado financeiro e a gente sabe que o mercado financeiro não é para amadores, não é. E a NRU agora, com essa atualização da necessidade da implementação psicossocial nas empresas, eu acho que é uma implementação muito pertinente e muito correta. Eu, assim, já virei fã mais ainda da NRU. Não é isso, Karine? Exatamente. O que assim, tem instrumentos, né, da MR1. A gente tem até um programa de gerenciamento de riscos, PGR. Você pode falar um pouquinho sobre o que é isso, o PGR? Claro. Esse programa, ele já é feito realmente com toda a parte ergonômica, que envolve o lado ergonômico. Ele vai utilizar o mesmo instrumento para poder inserir toda essa parte de análise e mapeamento de risco psicossocial. A única coisa que muda é realmente esse olhar psicossocial para esse risco específico, porque os outros que já existiam vão continuar existindo, vão continuar sendo realmente tratados. Então, eu estou entendendo o seguinte, Tatiana, a NR1, ela vem para proteger o funcionário e a empresa. A empresa que não se adequar, ela está fadada a morrer. Ou seja, a vida financeira e saudável da empresa está diretamente ligada à NR1, é isso? Exato, mesmo porque a própria NR1, o que ela faz? Além de identificar os riscos, monitorar os riscos psicossociais, hoje tudo é inserido dentro do E-Social. O E-Social, ele tem ligação direta com a Receita Federal. Então, assim, tudo que você insere lá no E-Social tem que ter realmente coerência, tem que retratar o seu dia a dia com relação à gestão de pessoas. E se tiver divergência nisso, a própria Receita Federal, ela fica sabendo disso antes de você, inclusive. E aí isso vai gerar multas, vai gerar impostos maiores, é uma série lá de fatores, porque hoje em dia, a NR1, ela faz parte o quê? De uma grande engrenagem, onde a gente vai inserir a governança, atuando juntamente com os riscos psicossociais para manter, fornecendo continuidade em todo esse processo implantado, fornecendo mais ainda transparência para os colaboradores, para parceiros estratégicos e esqueci o resto. Não, tá tudo certo. Agora, Tati, posso chamar de Tati? Por favor. Já é a nossa convidada constante, né, Karine? Inclusive, assim, seria importante você explicar para a gente se, na implementação, qualquer profissional pode fazer isso, quem as empresas devem procurar, quais são as etapas. Explica para a gente isso, por favor. Bom, essa mudança, ela reflete o quê? A preocupação crescente com os impactos do ambiente de trabalho na saúde mental e no bem-estar emocional dos trabalhadores. E por que isso está acontecendo? Diante desses números alarmantes que a gente vê constantemente em todas as mídias, referente ao número de afastamentos, de denúncias. Então, assim, o ideal realmente é que pessoas habilitadas façam essa implantação. E pessoas habilitadas, eu falo tanto da área de segurança do trabalho, quanto psicólogos, principalmente para ter esse olhar psicossocial, para que realmente sejam pessoas habilitadas com relação a esse olhar emocional. Porque toda essa implantação dos riscos psicossociais, ela é feita em conjunto com a área de segurança do trabalho, com relação aos riscos ergonômicos, físicos, químicos e biológicos, um psicólogo para ter realmente esse olhar dos riscos psicossociais e também com a área jurídica. Por quê? Porque a gente vai precisar revisitar
políticas internas, nós vamos precisar revisitar contrato de trabalho para ver se abrange os riscos psicossociais e também os ergonômicos, como cláusulas do contrato, e ter a ciência do colaborador. A descrição dos cargos também precisa ter toda essa descrição e a ciência do colaborador. E por que tudo isso? Porque o que são os riscos psicossociais, né? Até para que todo mundo entenda. De acordo com a Organização Internacional de Trabalho, OIT, os riscos psicossociais são todos os fatores que englobam o ambiente de trabalho, condições ambientais e relações interpessoais que podem causar danos à saúde mental e física. Então, por exemplo, excesso de carga de trabalho, pressão por metas inatingíveis, conflito ou assédio no ambiente laboral, onde entra até a questão de líderes tóxicos, falta de suporte organizacional, instabilidade no emprego. Então, assim, a NR1, ela veio realmente fazer com que os líderes empresários, eles deixem toda a gestão interna profissionalizada. E com isso, sim, tanto o empregador quanto o colaborador sinta que estão num ambiente de trabalho saudável, equilibrado, transparente, onde eles sabem realmente quais são as metas das empresas, o que eles têm que fazer, quando, como, onde, por quê. Isso é fundamental. É clareza do próprio papel, é clareza da onde a empresa quer chegar. Isso, já ia falar isso, exatamente. Onde que realmente ele sinta, né, que o propósito dele vai de encontro ao propósito da própria empresa, correto? Isso é fundamental. Isso é o que gera, inclusive, engajamento, gera mais produtividade. Isso. E é o grande problema de várias empresas que, quando abre uma vaga lá de trabalho, eles não conseguem fechar. Por quê? Porque realmente são empresas que precisam voltar a olhar para dentro lá de casa, reorganizar toda a gestão profissional interna, para daí sim atrair os melhores talentos. Do contrário, ele pode até atrair, mas a pessoa não fica, porque não consegue sentir pertencente, ter realmente aquela liderança humanizada, liderança próxima, metas claras, flexibilidade lá de horário, autonomia, e isso realmente é muito importante mesmo, porque vale lembrar, hoje nós temos 5 gerações atuando dentro de uma organização. Ao mesmo tempo, Exatamente. Só que cada uma tem uma necessidade. Então, por isso até que a NR1 defende a capacitação constante de líderes e colaboradores, inclusive com relação à comunicação interna. E por quê? Porque é fundamental para você saber quem está trabalhando com você e que, assim, e como você pode conseguir o resultado, conseguir o engajamento, a produtividade desse trabalhador. Para isso, você tem que conhecer todas essas novas gerações, que, aliás, isso é muito maravilhoso, é a partir daí que vem toda a inovação. E outra coisa, você falou muito da produtividade e o clima organizacional também, ainda mais essa relação entre 5 gerações. Isso aí gera um melhor atingimento dos objetivos da empresa, cada dia melhor. Sim, o clima tem que ser bom. Exatamente, eu sempre falo que depois de implantado a NR1 com governança e o compliance, a gente sempre consegue lá nas empresas uma diminuição de até 40% do índice de turnover, e também a gente consegue ajudar as empresas a se blindarem um pouco mais contra realmente passivos trabalhistas decorrentes de afastamentos e de denúncias internas, porque você está cuidando de todo o ambiente, você está cuidando do seu líder, você está cuidando do seu colaborador e fornecendo ferramentas para que tudo aconteça antes de um afastamento, ou melhor, antes de um presenteísmo, que é quando a pessoa está lá presente, mas a cabeça dela tem algum problema, alguma dificuldade que ela está enfrentando lá naquele momento. Para daí sim, esse presenteísmo, ele não virar o quê? Um afastamento, e esse afastamento, ele não virar um processo trabalhista ou uma denúncia interna. Ô, Tatiana, a gente sabe que você faz um trabalho maravilhoso nesta área, que é realmente exemplar, porque o trabalho não é só implementar, tem os parâmetros, as métricas que tem que ser acompanhados. Então, não é implantar e tchau. Então, não, de forma alguma. E muito menos de uma forma superficial, sem a governança e sem o compliance. Jamais. Você pode até implantar. Pode ser que naquele momento você tenha a NR1 totalmente implantada, mas ela é tão superficial que realmente passado uma semana, dias após,
tudo vai se perdendo com o tempo. E aquela implantação, aquele seu investimento, ele cai por terra. Então, precisa realmente da governança, do compliance. Aliás, assim, vários fornecedores, bancos, investidores estão cada vez mais realmente buscando por empresas que tenham NR1 e governança implantados. Agora eu queria saber de você uma coisa, Tati. As grandes empresas, eu acho que vai ter até uma equipe, né, que deve conversar com a empresa inteira. E as pequenininhas, já que ela tem que ter desde um até muitos, como é que faz essa implementação com aquelas pequenininhas? A padaria ali da esquina, como é que é isso? Excelente pergunta, porque muitos vêm até a gente com essa dúvida mesmo. A NR1, ela é uma só. As regras, né, inseridas lá na NR1, para que realmente toda empresa implante dessa forma, ela é única, sem dúvida alguma. Mas as empresas não são únicas. Então, tudo depende do tamanho e do segmento daquela determinada empresa, principalmente da atividade, do KNAI daquela empresa. E a partir daí que nós vamos definir como a NR1, dentro de tudo que ela propõe, vai ser implantado. Então, a gente consegue implantar em uma empresa de um colaborador, assim como a gente consegue implantar numa empresa de 10 mil colaboradores. Aliás, nós temos clientes aqui de 1 a 10 colaboradores e fechamos recentemente uma empresa com 4 mil colaboradores. Então, assim, a implementação ela é única, a gente tem que seguir com todos aqueles passos, todas aquelas etapas, mas a forma como a gente vai fazer isso numa empresa menor é diferente de uma empresa maior, porque vai depender do KNAI. Inclusive, Tatiana, acho importante a gente deixar o seguinte: qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tem um QR Code na tela, vocês podem clicar. À vontade. Que a gente vai entrar em contato com vocês para sanar quaisquer dúvidas. Exatamente. Inclusive, eu soube a bocas pequenas que você está montando um conselho. Conta isso para nós. Isso, exatamente. Estamos montando, sim. Devido a toda essa urgência, toda essa importância, eu falo que 2026 é um ano que realmente vai marcar para todos os empresários, que é um ano da reforma tributária e é um ano da implantação da NR1, dessa necessidade de realmente de transformar o ambiente organizacional por conta de tudo isso que nós estamos falando. E assim, não tem mais volta, os empresários precisam realmente aderir a toda essa transformação para continuar tendo credibilidade em todo o mercado, se manterem competitivos e manter realmente a longevidade do negócio. E diante disso, nós estamos montando um conselho consultivo as a service para a NR1. As pequenininhas costumam te contratar, te abordar, ou como que é? Eu imagino que a grande maioria fica por ela mesma, não é isso? Como é que você vê isso? A parte de conselho consultivo com relação à NR1 ou referente à parte de implantação da NR1 em geral? Implantação da NR1 mesmo. Porque Sim, acho que a grande maioria nunca contrata uma pessoa especializada, né? Como é que você acha que eles vão tratar isso? Conta aí para os nossos audientes, que muita gente vai entrar nessa situação. Perfeito. Assim, a gente até percebe de uma forma geral que as empresas, independente se ela tem um funcionário, se ela tem 10 mil funcionários, por incrível que pareça, o que falta hoje em dia é realmente o conhecimento do que é a NR1, de qual é o propósito dessa norma, que é realmente trazer transparência, perenidade, garantir a continuidade daquele determinado negócio. Através de toda a implantação da NR1, ela vai mostrando ao empresário onde realmente são as lacunas que ele precisa consertar, para que realmente para que ele continue competitivo no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem feito muito é o quê? Workshops, quando a gente percebe que a empresa tem muita dúvida, que ela realmente não conhece nada, porque a princípio eles pensam, o NR1 é multa. E não, a multa ela é insignificante perto daquilo que ele pode perder, que é o quê? A credibilidade, a reputação, que ele vem construindo dia após dia. As grandes empresas, diante de um processo trabalhista, podem até conseguir se manter competitivos e garantir a longevidade desse negócio, pelo fato de ser uma grande empresa.
um outro faturamento e tudo mais. Mas as pequenas e médias empresas, realmente, elas precisam mais do que nunca de toda essa implantação de NR1 governança para continuarem abertas amanhã. Inevitável. E é uma nova cultura, né? É uma nova cultura de um empresário pensar. Exatamente. Inclusive, as pequenas empresas que prestam serviço a grandes empresas, né? Por exemplo, a gente tem aqui em Belo Horizonte a Fiat. Excelente. Vamos dizer, empresas que prestam serviço ou produzem produtos complementares para a Fiat. Um exemplo, né? Gente, não é publi, tá? Essas empresas, se não tiverem implementadas a NR1, a Fiat vai descartá-las. Vai contratar outras, né? Exato. Inclusive, tem várias normativas de mercado que vem surgindo até para realmente reforçar toda essa importância de implantação de NR1 e governança. Uma delas, por exemplo, é a própria CVM 193, que a partir de junho desse ano, ela vai obrigar a todos os fornecedores de grandes empresas. Então, esse fornecedor pode ser você com um funcionário, pode ser você com 10 funcionários, pode ser você com 2.000 funcionários. Se você for realmente um fornecedor de uma média ou grande empresa, principalmente que esteja lá na Bolsa de Valores, ou tenha o relatório de ESG, você é obrigado realmente a provar para eles que vocês têm NR1 e governança implantado para que você continue sendo fornecedor deles. Imagina. É quase que um selo. Um selo de qualidade. Eu estou em concordância com a NR1. É como se fosse a ISO. Exato, tem uma outra normativa referente à parte tributária, que para as empresas que têm dívidas tributárias e quiserem conseguir um desconto melhor referente a todas essas dívidas, se elas tiverem NR1 e governança implantados, eles conseguem, se realmente conseguirem provar que eles têm, eles conseguem realmente descontos maravilhosos com relação a essas dívidas tributárias. Olha então, só. são várias normativas que realmente vêm surgindo exatamente para que o quê? E até falando de uma forma muito geral, peço até desculpas por isso, mas assim, hoje em dia não tem mais espaço para o amadorismo. Não. Hoje em dia o empresário, né, para se manter, a gente repete muito essa palavra, porque ela realmente é importante, se manter competitivo, manter a porta aberta amanhã, ele vai precisar mostrar que ele é um empresário transparente, que ele tem governança, ele oferece um ambiente corporativo saudável e que ele é coerente. O que ele fala é realmente o que ele pratica. Então, que ele tem uma cultura organizacional sólida. Até para poder atrair atrair mão de obra qualificada. Parceiros, né? Os grandes parceiros. Fica mais fácil para ele. E mão de obra também. Um jeito fácil até da gente entender um pouquinho mais sobre isso, por exemplo, hoje em dia, a gente sempre teve, e existe até hoje, um modelo de negócio que é a empregabilidade, onde o colaborador, ele tinha que se adaptar à própria cultura, regras e normas daquela determinada empresa, a liderança centralizada, e enfim, ele não tinha espaço realmente para mostrar aquilo que era importante para ele. Hoje não, hoje eu falo que as próprias empresas precisam aderir a esse novo modelo de negócio que eu chamo de empresabilidade, que é onde realmente as empresas precisam se adaptar aos colaboradores, a diversidade geracional que nós temos hoje em dia, a liderança precisa ser uma liderança próxima, humanizada, precisa realmente despertar o senso de pertencimento nos colaboradores, o propósito, isso realmente é fundamental hoje em dia e é o que vai fazer com que a empresa se mantenha aberta amanhã. Novamente falando a mesma coisa e competitiva. E tudo cai sempre em pessoas. A gente está falando de vida, não é isso? A gente passa. Quem trabalha numa empresa, CLT, fica 10 horas por dia em contato com seus colegas ali, trabalhando na empresa, produzindo, criando um clima. Nada melhor do que ter isso implantado. Né? E olha, veja bem, a partir de maio tem a multa. A gente está agora em fevereiro, ou seja, dá tempo da empresa se organizar, se planejar, e é um ano desafiador. Ó, é um ano desafiador, tributário, sem dúvida alguma. Exato. Isso, reforma tributária, Copa, eleição, NR1.
E como o Brasil, todo mundo fala que só começa depois do carnaval, E o a gente está feriado? em pleno carnaval. Esse ano, nunca Eu vi tanto diria, feriado. inclusive, faria uma grande observação para as empresas, não deixem a Exato. NR1 em cima da hora, porque é uma implantação complexa, ela envolve 6 etapas, e assim, como precisa verificar realmente toda a parte de gestão de pessoas, os fluxos internos, políticas, treinamentos, do que a empresa já tem, para daí se montar um diagnóstico e a partir daí iniciar toda a implantação, e depois o monitoramento, então não deixem para depois. Por exemplo, para uma empresa de 30 colaboradores, a média para toda essa implantação, pensando que a empresa não tem a gestão profissionalizada, não tem NR1 e governança. Então, para implantar tudo isso, demora cerca realmente de 90 dias. Então, assim, ó, é demorado, porque o ele é tempo complexo. tá aí. Estamos O aí. tempo tá aí, Não dá para exatamente. esperar Então, carnaval. quanto antes, melhor, exato. carnaval. Não dá, viu? Olha, é um risco muito grande. Eu não faria isso. Isso que eu tô falando. Não dá para esperar o carnaval, não. Estamos em pleno carnaval. Então, Tá? Começar já. Aproveitem que nós vamos deixar aqui o QR Code para você entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a Tati está aqui com a gente, vai te ajudar, vai resolver isso, vai desmistificar isso. Exato. E deixar as coisas mais fáceis, mais simples. Não é difícil, não, gente. A NR1 ela já existe desde 1978, não é isso? E já sofreu várias alterações ao longo do tempo. E essa é mais uma mudança excelente, que é sempre para melhorar a produtividade e, consequentemente, os seus lucros. Vamos te ajudar. É só clicar no nosso QR Code. Perfeito, desculpa até interromper, perdão. Mesmo porque isso tudo afeta o quê? O seu valuation, o valor do seu mercado. Ô, Tati, eu quero deixar um recado aqui também importante. A gente está vivendo um mundo de golpistas. Então, sempre. Eu queria trazer um alerta para quem as empresas vão contratar, buscar profissionais sérios, reconhecidos no mercado, né? Porque com certeza tudo que é novo aparecem uns surfistas aí. Eu sou consultora, eu sou isso. Né? Então a gente tem que deixar esse alerta para que os profissionais que vão fazer esse processo de implementação sejam pessoas sérias e capacitados. Perfeitos. Exatamente, porque hoje em dia, quando a gente abre realmente LinkedIn, Instagram, qualquer outra mídia, o que a gente mais vê é o que são checklists, 30, 40, 100 reais para implantar exatamente agora em toda a empresa. E, pessoal, realmente, assim, a implantação da NR1, ela é muito complexa, ela envolve realmente um olhar 360 em toda a empresa. E lembrando que tudo que é inserido agora no e-social, ele precisa ter coerência, porque ele precisa retratar a sua prática, o seu dia a dia com relação à gestão de pessoas. Isso entra afastamentos, processos trabalhistas, tudo que envolve, tudo que é inserido no e-social, ele vai realmente ser verificado se tem coerência com o seu dia a dia. E esses dados, eles vão direto para a Receita Federal. Então, o impacto é muito grande. Então, mais do que nunca, essa seriedade precisa realmente ser levada adiante. Ô, Tati, o papo tá excelente. Concordo totalmente. Mas nós já tá indo. A gente está praticamente a 90 dias do prazo para multa, né? A gente já está em fevereiro, março, abril, maio. Nossa. Exatamente. Então, tem que contratar ontem. De preferência, a Tati. Exato, de preferência, sem dúvida, concordo. Isso. Querida, o que você deixa pra gente de conselho para quem não tem nada? Para onde começar? Empresa. Vamos lá. Eu diria o seguinte, que
esse ano, a partir de maio de 2026, e também agora com a própria Receita, com a própria parte tributária, o Brasil ele vai se dividir entre as empresas que profissionalizaram a sua gestão, que realmente se abriram a toda essa transformação, e aquelas que se tornaram reféns da própria negligência, que é o quê? Aquela coisa de eu sempre fiz assim, eu sempre cresci, eu sempre ganhei muito dinheiro, sem dúvida alguma. Mas a partir de hoje, precisa realmente ter esse olhar para dentro de casa, ter esse olhar para a diversidade geracional e o que é necessário para manter realmente o seu quadro de colaboradores engajados e produzindo. Então, assim, a NR1, ela não é um convite à conformidade, ela é um ultimato para a continuidade do seu negócio. E se você ainda tolera o amadorismo e ignora os impactos dos riscos psicossociais na sua operação, você não está apenas descumprindo uma norma, então assim, não é uma questão apenas de multa, você está sabotando o seu próprio lucro e expondo o seu patrimônio. Então a decisão é totalmente sua, totalmente sua. É vida ou morte das empresas. E a hora Exatamente. é agora, né? A hora Exatamente, é agora. exatamente, É porque cada afastamento que você não previu, cada conflito geracional que você ignora, é vamos dizer popularmente, é um ralo aberto por onde escorre o engajamento do seu time e a saúde financeira da sua empresa. E isso realmente é uma incoerência que não é mais perdoada no nosso mercado. Ô, Tati, Que maravilhoso. agradeço imensamente a sua presença e Eu que já agradeço está imensamente. convidada para uma próxima etapa, né, Karine? Maravilhoso, Aí a já gente vai aceitei. aprofundando Incrível. no tema. Cada Sem dia. dúvida, sem dúvida. Aliás, quanto mais perguntas, quanto mais pessoas se conectarem por esse QR Code, trazendo perguntas, a gente vai montando os próximos podcasts, com certeza. Isso. Para trazer cada a vez própria pessoa mais vai realmente ajudando a gente. assuntos, Exato. exatamente, assuntos relevantes que vão tirar dúvida de todos os nossos espectadores. Quem sabe É o um prazer. próximo você vai estar aqui em Belo Horizonte com a gente ao Se vivo. Deus quiser, Ao sem vivo? dúvida alguma. Ao vivo assim, do Isso. nosso ladinho. Já aqui. estamos E te não esperando aqui nas terras mineiras. Vamos tomar um Maravilhoso, eu vou cafezinho adorar, com vai ser pão de incrível. queijo. Volte. Muito Querida, obrigada, muito então. obrigada. Até o próximo. Até o próximo episódio, Eu que gente. agradeço imensamente, gente. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Felicidades.